sou o pastor Manuel Lopes. Bem-vindo a esse canal do YouTube criado para você, para a sua edificação, para o seu crescimento, para a sua intimidade com Deus. Venha comigo, vamos juntos alcançar as grandes coisas, os grandes sonhos e realizações que Deus tem para nós. Ontem à noite eu meditei nesse salmo de madrugada, meditei hoje, e é um salmo tão profundo, tão rico, que Deus foi me levando a preparar uma série. Então depois de aí 1 mês e meio, 2 meses, nós hoje vamos iniciar uma série, amém ou não? Então série, você sabe, você está aqui hoje, você não pode faltar às outras, amém ou não? Tem que fechar a série, abençoado. Qual é o tema da série? Salmo 46, injetado na veia. Eu estou brother hoje. Olha comigo, Salmo 46, injetado nas minhas veias. Rapaz, você está doente lá, moribundo, o médico chega e injeta na veia, não é? Você já fica bom, né? Você já sente aquele impacto muito mais rápido do que outra injeção. E eu vim buscando isso, então hoje nós vamos falar um pouco desse salmo. Nós vamos ler todo ele durante a série. Na verdade eu só preparei a primeira, mas Deus prometeu que vai dar as outras também. Mas é muito profundo. Eu já tinha lido, já preguei uma vez sobre o Salmo 46, mas quando eu comecei a permitir, que o Espírito Santo fosse descortinando, a profundidade é muito grande. Essa frase, Salmo 46, injetado na veia, ela é uma metáfora, amém ou não? É uma metáfora, que pode ser interpretada de várias maneiras por todos nós. Ou seja, é uma metáfora que cada um vai interpretar, que cada um de nós vai se alimentar, depende do contexto. Em geral, o Salmo 46, essa metáfora de injetar na veia, isso quer dizer que a maioria de nós, todos nós, hoje estamos passando, vamos passar, nós dependemos e precisamos de um consolo, de uma força exterior que venha e mexa e modifique o nosso exterior, a nossa visão, o nosso interior também. Nós temos que ter no Salmo 46 uma metáfora de quando injetar na nossa veia, seja uma inspiração, uma força, uma revelação para lidar com os momentos de angústia. Como vai funcionar isso nessa série que nós vamos falar? A busca por consolo e esperança. Então esse salmo injetado na veia, ele quer transmitir para nós em todos esses dias o que? Uma mensagem de confiança em um Deus que é cobertura verdadeira, que é um refúgio, que está com as suas asas levantadas para nos acolher. A confiança, mesmo que em meio à turbulência, esse injetar na veia seria como receber uma dose de esperança vindo de Deus. Injetar na veia vai ser uma inspiração para a nossa vida, para a continuidade da nossa vida sobre essa terra dos viventes. Também para a nossa vida ele quer dizer confiança, quer dizer receber doses de ânimo, doses de fé, doses de expectativa real, doses de transformação, doses de ânimo, até de metanoia em relação às lutas e enfrentamentos que temos. Também nessa série, injetar o Salmo 46 na veia, quer dizer que vamos ter recursos para lidar com a angústia, com as incertezas, com as depressões. O Salmo 46, ele é cheio de ferramentas para lidar com esses momentos difíceis. Seria como receber na veia a injeção de algo que fosse uma dose de alívio, de paz, de renovo, porque o crente vive de fé em fé, e automaticamente de renovo em renovo, de luta em luta, de vitória em vitória, de expectativa em expectativa, de esperança em esperança, mas acima de tudo, na certeza que Deus vive e viverá em nós e através de nós, por todos os séculos, e na eternidade nós viveremos com Ele. Então essa metáfora, Salmo 46, injetado na veia, eu te confesso que o tema só saiu agora por volta de 6 e pouco,
Eu queria um tema, Senhor, me dá um tema que esclareça tudo que o Senhor está me mostrando, tudo que o Senhor está me levando para a minha vida e para a vida deste povo maravilhoso da Seara Vive e aqueles que verão pelas redes sociais no futuro. Esse salmo, ele também é chamado Salmo de Lutero, Martim Lutero. Não que ele inspirou, não que ele escreveu, nada disso. Mas esse salmo foi uma grande inspiração na vida de Lutero, quando ele se converteu de fato. Ele era um monge, e ele se converte do falso cristianismo para o verdadeiro cristianismo. E quando ele faz tudo isso, ele prega as 95 teses na porta daquela catedral. Ele passa a ser perseguido de morte, humilhado. Ele é escondido em um castelo para preparar o que Deus tinha para ele. E ele teve noites de angústia. Você estudar sobre Lutero, ver o que a história conta sobre Lutero, os textos que foram achados. Lutero teve muita angústia, muito medo, muito sofrimento, debaixo de uma perseguição da igreja e de quem reinava naquela época. Ele tinha perseguição do poder público e do poder da igreja. Lutero sofreu muito. Esse é o salmo de Lutero. Os historiadores comprovaram que ele tinha amigos que tinha dia que ele começava a recitar o Salmo 46, verbalizar, como eu tenho ensinado há muitos anos para vocês, transformar a palavra em verbalização, em realidade, em fé, ler a Bíblia e verbalizar as promessas. Então o Salmo 46 é conhecido também como o Salmo de Lutero, ao ponto desse salmo ser a inspiração. No momento de maior luta, perseguição e dor, ele escreveu um hino, o hino 581 da harpa cristã, Castelo Forte. Quem é da época do hino aí sabe? Amém ou não? Se eu soubesse eu cantaria. Castelo Forte, olha que lindo, foi baseado no Salmo 46. A força desse salmo deu força para Lutero, deu inspiração para Lutero, a revelação para Lutero. E eu acredito que toda essa série, ela vai trazer para mim e para você um renovo, uma inspiração, revelações que podem mudar a nossa caminhada. Você crê nisso? O pano de fundo, o contexto deste salmo, a maioria dos teólogos entendem que foi quando a nação de Israel estava sendo enfrentada pelos assírios, e era um exército milhares de vezes mais forte. Eles sitiaram Jerusalém, cortaram a água de Jerusalém, cortaram o mantimento de Judá, de Israel em geral, e o povo estava sitiado, e o rei era Ezequias. Você entendeu o contexto do salmista aqui? O rei de Israel, o rei de Judá era Ezequias. Você vai ver isso em 2 Reis, capítulo 18, 19, 2 Crônica 32, Isaías capítulo 36, 37. Confirma essa tese. O momento era um momento de uma crise gigantesca, uma crise grave, aquelas que mexem com a nossa fé, que mexem com a nossa expectativa, que fecham com as nossas pernas, porque elas balançam, elas tremem, elas sentem a adversidade. O opositor era Senaqueribe, que já vinha conquistando, matando e tomando à marra muitas nações, e agora ele queria tomar a nação do povo de Deus. Não havia expectativa, não tinha para onde fugir, eles estavam cercados, sitiados, e iam morrer de fome. E o rei da Síria, Senaqueribe, estava decidido, e ele não só cercou a cidade santa, como ele zombava de Deus, zombava do rei, zombava do exército, zombava do povo, zombava de todas as formas e ameaçava. E Ezequias, então, o rei de Judá, diz a Bíblia que ele estava apavorado. Muitas vezes nós recebemos notícias, por maior que seja a nossa fé, nós ficamos apavorados. Isso não é simples, isso não é brincadeira, é dura a situação a qual nós podemos passar. Então ele procurou o profeta Isaías, era o representante de Deus na época sobre a terra, ali com o rei. Isaías então ora ao Senhor e busca um conselho, e a resposta de Deus foi: Jerusalém não será tocada.
como se você hoje abrisse a sua mente e durante todo esse tema que nós vamos dar nesses próximos domingos, é quando Deus visse o seu coração aberto, a sua sinceridade a mim, olhasse o tamanho do nosso problema e falasse: Manuel não será tocado, Alex não será tocado, Ricardo não será tocado, Maria não será tocada, Noemi não será tocada, Felipe não será tocado. Eu libero pela fé sobre a sua vida. Se você entender e viver o Salmo 47 na veia, Deus vai olhar a cara do teu inimigo, da tua luta, e vai dizer: meu servo e minha serva não serão tocados. E realmente Deus agiu pelo povo. A Bíblia narra que o anjo do Senhor foi lá e matou milhares de homens numa tacada só. Um anjo, o anjo do Senhor, matou milhares de soldados. Uma loucura o que aconteceu. Então, queridos, o Salmo 46, portanto, ele é uma celebração de vitória pós-luta. É uma mostra ao povo de Deus que, indiferente dos tempos, dos lugares, das situações, nós sempre que buscarmos em fé, em humildade, encontraremos o socorro de Deus. E Deus, quando Ele vem em socorro do seu povo, nada pode detê-lo. Deus está chegando na sua vida. Deus está chegando. Nessa série, Deus vai se aproximar mais da sua vida, eu creio nisso. Para nós entendermos melhor o Salmo, eu escolhi um camarada, um pastor, porque as palavras dele deixam uma clareza para nós, muito forte até, muito forte. Ele chama Charles Swindoll. Ele é pastor evangélico, autor e radialista e educador há muito tempo. Ele fundou a missão Visão para Viver. Ele tem programas de rádio em mais de 2.000 estações ao redor do mundo. Hoje ele tem 90 anos de idade. Ele prega em 15 línguas diferentes pelas rádios. Hoje já está cansadinho, já está quase parando. Mas esse homem trabalhou muito para Deus. E sobre o Salmo 46 ele escreveu algo que eu queria te dar nessa noite. Abre o seu coração. Ele diz assim: nós a negamos, nós a disfarçamos, nós a mascaramos, nós tentamos ignorá-la, mas a verdade persiste teimosamente. Que verdade é essa? Somos criaturas fracas. Por isso que Paulo escreve: quando estou fraco, aí que estou, sou fortalecido nele, me sinto forte nele. Ele continua dizendo: somos criaturas fracas. Olha a verdade que a gente tenta negar e disfarçar, que ele está dizendo. Somos pecadores, fracassamos muitas vezes, propensos que somos a doenças, adoecemos. É uma realidade. Enquanto muitos usam o evangelho para pregar a mentira, como que só adoece quem está em pecado, só quebra quem está em pecado, só sente necessidade quem está em pecado. Um evangelho diferente desse. Ele está dizendo: nós tentamos esconder, mas somos sim suscetíveis a doenças. Fracos que somos machucados. O que mais tem dentro da igreja é gente machucada. É o que mais tem no meio do povo de Deus, pessoas machucadas de diversas maneiras. E ele diz: mortais que somos, acabamos morrendo. Pressão nos desgasta, ansiedade nos causa úlcera, pessoas nos intimidam, crítica nos ofendem, doenças nos assustam e a morte nos assombra. Estão vendendo um evangelho de super-homens. Nós somos o centro da vontade de Deus, nós somos imbatíveis, intocáveis, nós não devemos e não podemos passar por lutas. Não é isso. Deus é maior, claro que Ele é, mas no mundo tereis aflições, na prova crescereis. E ele continua dizendo: a morte nos assombra. Como podemos continuar crescendo nesse saco de ossos, coberto com fraquezas? Precisamos
de uma dose grande do Salmo 46. É linda a visão desse pastor. Ele diz que esperança essas palavras trazem. Ele afirma que esperança essas palavras trazem deste salmo para aqueles que estão sofrendo com a opressão da fraqueza humana. Alguém entendeu alguma coisa? Se nos colocarmos no espelho de Deus, na humildade de coração diante da grandeza do Senhor, nós vamos entender que sem Ele nada somos. Jeremias escreveu em Lamentações 3, a razão de não sermos destruídos, consumidos, é que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Não teríamos força de nós mesmos. Por isso Paulo fala, eu posso tudo nele que me fortalece. Então esse pastor foi muito feliz em dizer, você tem que reconhecer em nós a dificuldade que vivemos dessa carne mortal, nas lutas, nos sentimentos, nas emoções, mas o Salmo 46 será injetado na nossa veia e resistiremos, avançaremos e conquistaremos do Senhor, em nome de Jesus. Você crê nisso? Diga amém. Então, queridos, a nossa jornada de hoje, nesse primeiro episódio, é nos levar a esse sentimento de que nós, apesar do medo, apesar da angústia, apesar da ansiedade, apesar de toda a nossa inipotência, nossa incapacidade humana, a gente vai sair dessa série convictos em nome de Jesus, fortalecidos para saber que ainda fraco nele somos fortes, incertos nele temos convicção, doente nele teremos a cura, mortos nele ressuscitaremos. Salmo 96, Salmo 46. Então o episódio de hoje, o 1, qual é o tema do episódio 1 para quem anota? Convicção da presença de Deus. Diga comigo, eu preciso ter convicção total, que indiferente das circunstâncias, a presença de Deus está comigo. Então o Salmo 46, 1 que nós lemos diz, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Então esse primeiro capítulo vai nos ensinar isso. Ou seja, quando eu ler o texto para você, Deus é refúgio, Deus é fortaleza, Deus está como auxílio. Os verbos aqui é ser e estar. Ele é, diz a Bíblia. Tem gente que entra na crise, nas lutas, e começa a achar que Deus esqueceu. Começa a questionar Deus. Começa a dizer que vai esfriar, que vai deixar, que vai abandonar, como se Deus tivesse ficado para trás. Não, o versículo do Salmo 46 diz que Ele é, ou seja, Ele foi ontem, Ele é hoje, Ele é amanhã. Se eu não estou em luta hoje, se eu tiver uma luta preparada para o ano que vem, Ele é lá. Ele é, põe isso na sua cabeça, ainda que você não enxergue, ainda que o deserto esteja muito seco e árido, ainda que a luta seja gigante, Deus é. Deus é, Ele não será, Ele não foi, Ele é todos os dias. Ele renova essa fidelidade todos os dias, Ele renova essa presença em nossa vida todos os dias. Não porque merecemos, mas porque o seu amor, que nos amou primeiro, é gigantesco. É gigantesco. Então aqui ele diz, o Salmo 46 registra algumas certezas da presença de Deus. Primeiro, ele diz, Deus é refúgio. Diga refúgio. O que é refúgio? É um lugar onde nós podemos refugiar. Você pode ver que de uns muitos anos para cá tem tantas guerras paralelas que gerou toda a guerra refugiados. O que é o refugiado? Eu saio daquele lugar onde eu posso morrer pela guerra, podem judiar de mim, posso passar fome, e eu vou para um país que abriu a porta, que tem segurança, que tem comida, que tem água, que tem proteção. Eu saio do risco de vida para ser um refugiado. Amém ou não? Refúgio é isso. Refúgio é abrigo, é amparo, é lugar para onde eu vou fugir para escapar dos perigos.
Eu te pergunto, quem precisa de refúgio no meio do povo de Deus? Todo mundo que está aflito, todo mundo que está sem chão. Tem coisas que chegam na nossa vida que parece que o chão some, sim ou não? Sim. Você não sabe nem como está sobrevivendo, como chegou lá, como está andando. A notícia tira o chão. Pessoas inseguras, pessoas instáveis, pessoas assombradas pelo medo opressor, pessoas que estão doentes, fracas mentalmente, sentimentalmente ou no seu corpo. Ou seja, resumindo, queridos, se tem alguém aqui perfeito, sem nenhum probleminha, nem que seja um bichinho de pé, levanta a mão. Você não tem nada, eu quero te abraçar para pegar essa unção. Tem dor de cabeça, não tem dor de costa, da coluna, não tem nada, não tem nem piolho. Alguma coisa tem. Ou seja, eu estou dizendo que todos nós precisamos de refúgio. Agora, existem níveis de refúgio. Tem gente que se contenta com um refúgio baixo. Refúgio humano, por exemplo, comparando, vou ter um refúgio porque eu não vou molhar nessa chuva, vou me esquentar desse frio. São refúgios humanos. Eu não estou falando disso. Eu estou falando do refúgio celestial, do refúgio daquele que tem um esconderijo para nós, do refúgio daquele que pode nos acolher debaixo das suas asas. Esses refúgios humanos, guarde isso, eles não suportam todos os desafios. Esses refúgios que nós criamos, eles não suportam todos os desafios, não suportam. Mas a palavra mostra que quando Deus se torna refúgio de verdade, a presença dele vai suportar todo tipo de ataque. Eu entendo então, quando eu digo ele é o meu refúgio, eu migro para ter proteção, é quando eu entro debaixo das suas asas. Pai, manda o capeta mexer nas asas do Senhor. A Bíblia diz lá em Isaías que é igualzinho a galinha protege os seus pintinhos. Aqui não deve ter ninguém da fazenda. Alguém conhece, já viu galinha protegendo pintinho? Quem viu? Levanta a mão. Olha, é muito caipira aqui, muito sertanejo. Já viu, Felipe? Felipe é da cidade, olha lá, moderna. Aquilo, Felipe, você vai na fazenda, a galinha encobre uns 10, 15 pintinhos e anda com aquilo, você não vê nenhum, sabe? Mas quando você chega perto, já viu? Cara, ela pica, corre atrás da gente e uns homão correndo de galinha. É louco aquilo. Imagina nós debaixo das asas do Senhor, do refúgio do Senhor. Pode vir o inferno inteiro, o inferno todo. Mas eu preciso acreditar, eu preciso liberar, eu preciso crer, eu preciso viver que Deus é presente, indiferente da circunstância, indiferente do tempo, indiferente do desafio. Quando eu creio, Ele se torna em mim. Guarde isso, quando eu creio, Ele se torna em mim. Naum, isso é um livro da Bíblia. Como diria Dilma Rousseff, na 1 não é na 3, não é na 4, não é na 1,5, é na 1. Se é na 1 é porque não é na 2. Oh Deus, me perdoa, vai ver. Na 1,7. Eis que o Senhor Yahvé é bom. O que o salmista escreveu na 1 também. Ele é bom, Ele é um refúgio. Quando o irmão fala, Ele é um refúgio. Fala para ele, corre para lá. Ele é um refúgio. Agora Deus não é refúgio para os bons momentos. Ele está presente nos bons momentos, me entenda. Mas refúgio é para quem está fugindo. Refúgio é para quem está sofrendo guerra sobre ele e ela. Ele diz, Ele é um refúgio em tempos de angústia. Irmão, se você entrar no tempo de angústia, já está, corre para esse refúgio. Mergulha na oração, mergulha no jejum, mergulha na Bíblia, mergulha na convivência com o Espírito Santo, mergulha.
Ele é refúgio em tempos de angústia, é aflição também. Aí que coisa mais linda que Naú diz aqui, ó: o Senhor protege todos aqueles que nele confiam. Aqui o salmista do Salmo 46 diz: ele é o seu refúgio. Então a primeira injeção na sua vida é a presença de Deus através do refúgio. Deixa aplicar em você. Segunda coisa, ele fala: Deus é fortaleza. Não basta só ser refúgio, ele é fortaleza. Fortaleza é um lugar fortificado, um lugar seguro, altamente protegido. Aí para mim é o esconderijo do Altíssimo. Ninguém entra, ninguém adivinha, ninguém chega lá. Fortaleza imbatível, impenetrável, indestrutível, que nós precisamos quando estamos definhando em situações que a vida proporciona a todo tipo de ser humano, inclusive os salvos, os filhos de Deus. A diferença nossa para o do mundo é que a gente tem que aprender a lutar com as armas diferentes. Nós não lutamos com armas humanas, nós lutamos com essas armas que é a palavra de Deus. Ele é fortaleza. Nesse episódio, você vê que havia o cerco dos assírios, como eu te falei. Todos os habitantes de Jerusalém, de Judá, estavam se sentindo quando o rei da Síria cercou eles. Preste atenção, havia muros em Jerusalém, fortes, altos, e eles ficaram inicialmente tranquilos, porque para eles a fortaleza era os muros. Então Senaqueribe falou: já que a sua fortaleza é o muro, eu vou cortar água, vou cortar comida, ninguém entra, ninguém sai, você vai ter que vir para fora do muro. Toda a fortaleza que nós criamos da nossa mente, da nossa capacidade, da nossa forma humana, o diabo vai bloquear de tal maneira que ele nos tira para fora e nos coloca vulneráveis. Tem alguém comigo? Pega isso aí para você. Quando você vê, sua mente está vulnerável. Você já está na tarja, arco-íris, tanta cor, já está meio zonzo, sem saber o que fazer. Mas quando chegaram os assírios, as suas defesas foram o quê? Quando eles então falaram: vamos buscar uma outra fortaleza. Isaías, profeta do Senhor, fala para nós com Deus e pergunta a Deus como é que Ele quer fazer. Nós precisamos dEle, nós precisamos das armas deles, nós precisamos da fortaleza. É isso que o crente tem que fazer. Há muito crente orgulhoso, querendo resolver com o seu jeito, com as suas mãos, com a sua força, com a sua inteligência, com a sua capacidade. Quando eles falaram, a defesa da Síria foi enfraquecida. Eles encontraram não mais os muros, mas a fortaleza do Senhor. E os inimigos que estavam cara a cara de lá do muro simplesmente desapareceram. Eles não tinham como escapar. Talvez Deus te trouxe nessa noite, ou você está me ouvindo de algum momento, em algum dia da vida pela internet, e você está numa situação que você está cercado pelas dívidas, pela depressão, pelo divórcio, pelo sofrimento. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo na sua vida, queridos. Será, guarde isso que eu vou te ensinar agora, preste atenção em mim. Será que não estamos somente usando fortalezas como recursos nossos? Como fortaleza, recurso financeiro, vigor, saúde, capacidade, inteligência, a família, a igreja local. Será que não estamos criando fortalezas? Só lembramos de Deus no dia do culto, no dia que acontece alguma coisa, nos sentimos fortes, tudo vai bem. Será que não estamos criando as nossas fortalezas? Será, então, me perguntei nessa tarde, que Deus não permite que nossas defesas sejam enfraquecidas, como foi a de Israel? Para quê? Para fazer o seu povo, nós, reconhecermos que Ele, somente Ele, nada mais, nada menos, é a nossa verdadeira e única fortaleza. Quando eu vivo isso, eu vou ver: cairão 1000 à minha esquerda, eu verei 10.000 à minha direita, milhares de milhares, mas se eu estou na fortaleza, eu não serei atingido.
Cuidado, não crie fortaleza porque a sua vida financeira está muito boa, porque o seu casamento está muito bom, porque a sua igreja está muito boa. Não, tenha tudo isso, mantenha tudo isso, mas fala: o Senhor que é minha fortaleza. Provérbios 18:10, ele diz: o nome do Senhor é torre forte, em outras versões é fortaleza, sobre a qual o justo busca refúgio. E o que acontece? Permanece seguro. Onde está buscando refúgio? Não busque refúgio nas coisas materiais, nas estratégias humanas. Use, viva, curta isso, mas não pode. Quando o homem sente que está no topo, que está bem, que está dominando, é quando a queda vem. Não deixe o orgulho sair dessa igreja com você hoje, caso você tenha. Deixa a porta e repreende da sua vida. Baixa a bola e fala: eu estou bem, mas eu estou bem porque o Senhor é o meu refúgio bem presente, o Senhor é minha fortaleza. Não confie. Provérbios ou Salmo capítulo 20, versículo 7 diz assim: uns confiam em carros e em cavalos. Porque naquela época carro e cavalo era força. Coloca os dois aí para ver, eu acho que é Provérbio, Salmo 20, versículo 7. Uns confiam em carros e outros em cavalo, mas nós confiamos e nos gloriaremos no Senhor nosso Deus. Salmo 20, versículo 7. O velhinho está até lembrando. O justo é aquele que Romanos 8 diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem os torna justos? Não somos justos por nós mesmos, não é essa justiça humana, não. Eu sou justo, não. A Bíblia diz que ele procura pela terra e não acha um justo sequer. Então baixa a bola. A dar comidinha para o pobre, tem que fazer mesmo, tem que alimentar, tem que vestir, tem que visitar. Isso não te torna justo, meu irmão, minha irmã. Se fosse depender da justiça humana, jamais entraríamos no céu. Então eu tenho que derrubar meus castelos, eu tenho que derrubar minhas fortalezas, no sentido não de jogar fora, mas colocar no devido lugar. Aquilo que eu tenho está aqui, aquilo que eu confio está aqui, mas acima dele está Deus. Está a fortaleza maior, imbatível. Tem alguém entendendo? A terceira coisa que ele fala sobre a presença de Deus: Deus é auxílio presente na adversidade. Por isso que o tema do episódio 1 é convicção da presença de Deus. Irmão, ainda que você esteja ali na luta maior da sua vida, Deus está presente. Quando a concubina lá, a serva de Sara, Agar, sopraram, vocês viram, né? Agar foi mandada embora pelo ciúme de Sara. E ela então, quando acaba a água, acaba a comida, ela tinha um filho adolescente, menor, e ela encosta ele debaixo de uma árvore e se afasta, porque como mãe, ela sabia que ele ia morrer, mas ela não queria ver ele morrer. Então ela deixa o filho para morrer e ela vai para morrer no outro lugar. Irmão, uma situação dessa, você fala, está desviado. Se fosse hoje, está em pecado, não é assim que eles apontam para a gente? Eu lembro uma vez que eu quebrei, um cidadão chegou em mim e falou: conta aí para mim, desabafa, falei: qual o pecado você cometeu? Eu falei: nenhuma, eu vou cometer daqui a pouco, você não vazar, eu vou te matar. Que raiva, está sofrendo, sem dinheiro, desempregado, cada vez que eu estou em pecado. É assim que as pessoas julgam. A fofoca devia estar lá já na internet. Você viu? Agar traiu. Agar teve um filho com Abraão e ela nem traiu, tadinha, ela obedeceu a lei da época. Você viu? Agar vai morrer. É assim que eles falam de nós. Aquilo está acabado, aquele negócio acabou, aquele casamento não tem conserto. Você acha que é só lá fora? Você encontra muito joio dentro da igreja. Conta alegre.
Agar estava lá, mas Deus sempre está presente onde Ele tem propósito, e Deus não é injusto. Deus sabia que Agar foi usada, então o anjo do Senhor recebe uma ordem a favor de Agar e do seu filho Ismael, e o anjo desce e fala: Agar, o Senhor ouviu o teu choro, a tua dor é o mesmo Senhor presente que ouve nesta noite o teu choro, a tua dor, a tua angústia, a tua depressão, e Ele dá ordem ao seu anjo ao nosso favor. Porque Deus é presente na luta, na dificuldade, na perda. E brota água, e brota tudo. Ele ainda faz uma promessa para ele: Ismael vai ser grande, vai ser problema, mas vai ser grande, vai fazer nação também. É muito legal isso. Deus é auxílio, diz ele, presente na adversidade. Essa certeza transformada, olha só, em convicção de fé, cravada na alma com fogo do Espírito Santo, que nada arranca. Essa certeza não muda, porque nada pode mudar. Quando eu tenho fé, Deus age. Quando eu acredito que Ele está presente na minha dor, Ele vai agir. Não é porque outras pessoas recusaram servir a Deus, não é porque muitos não querem acreditar nele. Indiferente disso, Deus continua sendo Deus presente naqueles que o buscam de todo o coração. O problema é que quando nossos olhos humanos voltam de forma mais forte, mais ponderante para as circunstâncias, para aquilo que está acontecendo na nossa vida, aí o risco da nossa alma entrar em angústia é muito grande, em desespero. Lembra do salmo de Davi? Eu sempre cito aqui, Davi falava: ó minha alma, por que está abatida dentro de mim? Uma alma abatida é um semblante abatido, é a vontade de viver que fica abatida. Ele falou: olha para Deus que criou todas as coisas, olha para esse Deus poderoso que nós servimos, queridos. Por isso é importante fixar os nossos olhos, firmar eles na palavra que é eterna, imutável e inabalável. É aqui, ó. É aqui. Eu falei isso que uma vez, vou repetir. Eu peguei um Covid em 2020, me parece, no início dele, que você fazia tudo para não ser internado, estava morrendo mais internado do que desinternado. Eu peguei um dos brabos. Eu lembro o dia que saiu o resultado, estava aquele pavor, né? Todo mundo com medo, ninguém sabia nada, que as campanas, que a loucura. Eu liguei em vídeo, quando eu vi a Daniela e os meninos, eu comecei a chorar. E olha que eu não sou de chorar. Aquela preocupação, o resultado era positivo. O discípulo, o lugarzinho que eu morava sozinho lá, mandei para o meu patrão lá, meu parceiro: estou de Covid. Naquela época, você está de Covid, eles falavam: fica em casa, parece que não. Eu fiquei. Daniela corajosa, para o segundo, terceiro dia eu estava cada vez pior. Irmão, o trem fica tão ruim que você toma tudo que eles falam para você. Toma vermiquitina, toma invectocotó, toma caldo de mocotó, toma grilo moído, você come. Você está tão ruim, tão desesperado. E aqui tinha uma época que os médicos iam na sua casa, cheio de parafernália, para te aplicar a injeção. A Daniela, corajosa demais, foi, alugou um apartamentozinho do lado do que eu estava, lá da kitnet, e ela que ia. Naquela época era assim: abria a porta, punha comida e vazava. Mas ela não: quero te dar comida. Não, eu não deixava ela entrar. Podia pegar nela. E aí aquela luta intensa, que foi o quinto, sexto, 7 dias. Lá era frio onde eu morava. Estava na época fria, eu sentia mais frio com a febre. E eu lembro de, sem brincadeira, umas 7, 8 madrugadas, eu falava para ela, eu tive alucinações, é como se eu saísse do corpo, é como se meu corpo viesse em outro lugar, eu não acordava, eu não sabia onde estava, aquela febre, e eu tinha medo de dormir, e eu começava a ficar desesperado. Eu sei que lá para o 3º ou 4º dia, na madrugadas, com dor, com tudo que você pode imaginar, eu não estou exagerando, Deus é testemunha, com aquela tudo que é remédio, injeção que você pode pensar. Eu falei assim de madrugada: eu não aguento mais, eu vou ler a Bíblia. A melhor coisa que eu fiz na minha vida.
Eu passei as outras noites sofrendo ainda, tendo febre, Daniela sabe disso, passando mal, alucinação. Mas eu comecei a ler os Salmos. Gente, que coisa maravilhosa é os Salmos. 30 e pouco, 30 e tanto, 40 e pouco. E eu fui lendo aquilo, eu recitava aquilo com febre, tremendo, frio, tudo que eu cobria não passava. Gente, aquilo foi começando a clarear. Foi começando a sentir um pouco de renovo. Foram 17 dias para mim pisar o pé na rua lá embaixo, pra você ter uma ideia. Fraco. Mas eu busquei força nos Salmos, na palavra imutável, eterna, inabalável. Eu comecei a proferir eles na minha vida. Nós temos a convicção do que é, nós temos o remédio dos remédios, nós temos a fonte das fontes, mas ela fica fechada. Ou ela tem uma leitura diária de 15 minutos de manhã e acabou. Eu estou pregando isso há muito tempo para você. Libera a palavra, aprenda ela e começa a verbalizar ela. Em tempos de adversidade, queridos, é crucial você lembrar no meio do deserto que Deus jamais vai te abandonar. Deus jamais nos deixa. Deus é Deus presente na nossa vida. Ele foi e continuará sendo presente. Então, nesse tempo de adversidade, é crucial saber. Olha, o Salmo 46 deixa claro para mim: Deus está presente, Ele é, Ele não foi, Ele é. Mateus 28, 20, você conhece bem, na parte C, lá no finalzinho, ele confirma. E Jesus disse assim: eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Ele está aí, Ele está aí. O dia que eles se internaram para operar, Ele estava lá. O dia que eles falaram que você não ia viver mais, Ele estava lá. O dia que você chorou no caixão de alguém que você amava, Ele chorava com você. O dia que você recebeu a notícia que a sua empresa quebrou, Ele estava lá. O dia que você foi demitido, Ele estava lá. João 11:35, Jesus chorou. Quando a mulher chegou na porta da cidade de saída, Jesus tinha que entrar na outra. A Bíblia diz que ele se comoveu, ele estava lá, naquela viúva de Naim. Por isso a cura aconteceu, o milagre da ressurreição. Jairo estava com ele quando deram a notícia que a filha de Jairo morreu. Ele estava lá e disse: vamos, ela dorme. Os seus sonhos não morreram, eles dormem. Jesus está aí te esperando. Acione o mestre, chame pelo mestre, filho de Davi. Grite, louve, chore, levante as madrugadas, jejue. Ele está na sua dor, não para te gerar mais dor, mas para curar no momento certo. Ele está na sua miséria, mas não para gerar miséria, mas para trazer a prosperidade na hora certa. A presença de Deus em tempo de adversidade, é claro. Já estou para encerrar. Me dá mais 5 minutos, teve a peça. Daniel foi jogado na cova dos leões, não porque ele pecou, não porque ele mentiu, mas porque ele orava, fazendo o que era de Deus. É mole um negócio desse. Nós fazemos o que é de Deus, também passamos por isso. Mas só que na adversidade Deus estava lá. Quando ele desceu a cova, quem deve ter descido com ele? Ou no mínimo o anjo do Senhor, ou o Senhor, amém ou não? Aí fica para a mente criativa de cada pregador: o leão está de barriga cheia, o anjo fechou a boca do leão, não sei o que. Eu só sei que o leão não pôde devorar. Eu só sei disso. Você pensa em Sadraque, Mesaque e Abednego, a mesma coisa. Também mantiveram firmes na adversidade, sabendo que Deus seria presente. E ele diz: ainda que Deus não nos tire da fornalha, nós não dobraremos o joelho para a tua estátua, ó Nabucodonosor. Aumenta a chama, joga os bichinhos lá dentro. Se fosse na igreja moderna de hoje, falar: está vendo? Está com pecado, vai queimar, está torrando, não quero nem ver. Não, Nabucodonosor esfrega os olhinhos dele, olha dentro da fornalha ardente ao máximo, e diz para os seus soldados, para os seus parças lá: ei,
Nós não jogamos, não foi 3? Foi 3. Mas por que tem 4? Porque o Senhor é presente no meio da adversidade. O diabo não vai ver só você quando você crê e viver esse salmo e injetar na tua vida. Ele vai ver você de 2. É você e Deus. Precisa viver, precisa liberar a fé, precisa transformar em realidade, verbal, mental e na alma e no coração. Gênesis 3, 1, 2, olha a coisa mais lindinha. Um dos caras que mais sofreu na Bíblia é um jovem chamado José. Sim ou não? José, cadê, irmão? Acorda. Filho de Filipe. José fora, portanto, levado ao Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era capitão da guarda do palácio. Gente, o cara quase morreu na mão dos irmãos. Mas não deixou matar, jogou no buraco. Do buraco foi vendido como escravo. Do escravo foi vendido para Potifar. Parece que Deus não estava com ele. No olhar humano é isso, Deus não está com ele. Olha o que a Bíblia diz no 2: ora, o Senhor estava com José. Ele já estava lá quando os irmãos traíram, já estava lá quando bateram, já estava no buraco com ele nunca esteve sozinho. Ele estava na caravana dos que compraram ele já estava em Potifar recebendo José. Quando a vagabunda está com José, ele estava fugindo com José. Vem José, dá a mãozinha, foge dessa cretina. Deus está contigo. Ele é presente, mesmo que os humanos não enxerguem, mesmo que as suas lutas digam o contrário, mesmo que as suas dores pareçam contrário. Abrace isso hoje. Deus está presente. Aí o que acontece? Porque ele estava presente, depois aí o versículo continua: o Senhor estava com José, que em tudo teve êxito e passou a morar na casa do seu senhor, o egípcio. Encerrando esse episódio, quem vai fazer essa série comigo? Deixa eu ver. Olha, show de bola. No final eu vou sortear uma televisão. Encerrando esse episódio dessa série maravilhosa, a primeira que eu quero que você passe a viver que Ele está presente, não só de boca, de uma fé genuína. Se a gente tiver essa plena convicção de que Deus está presente, ajuda aí, porque ele está com aquele trauma do passado não curado. Era ele. Vem, irmão, vou te curar esse trauma, senhor. Quem estava aqui sabe, quem não perde culto sabe. Se tivermos a plena convicção de que Deus está presente nos tempos bons e nos tempos maus, cara, a nossa vida ela vai seguir diferente. Nós vamos aprender a pegar na mão dele nos momentos maus. O que faz a diferença diante das adversidades é a certeza ou não, é a convicção ou não, é a fé ou não que Deus está presente ali, por mais que os olhos não vejam. Se nós entendermos isso hoje, queridos, vou dizer para você, igual Davi, nós vamos liberar uma palavra de fé no meio da adversidade, como o Salmo 23:4, dizendo: não temerei mal algum, porque o Senhor é comigo. Orar pelo Robert, descoberta de algo ruim na sua saúde, que não vai se transformar em câncer, em nome de Jesus. Terá que fazer 2 cirurgias. Vamos ficar de pé, ele está aqui? Cá, irmão. Você crê na cura? Cá? Você crê na cura? Pode subir. Alguém traz o óleo, que a Bíblia diz: ungir os enfermos com óleo. Não vai transformar em câncer, em nome de Jesus. Mesmo que ele passe pela cirurgia, o Senhor vai operar. Uma palavra hoje, hein? Sem eu saber, você pega posse dela. Amém ou não? Vamos ficar de pé. Eu te convido como igreja a orar comigo, porque quando oramos como igreja, concordando e ligando no céu e na terra, diz a palavra que Deus então faz.
Deus, nós te apresentamos, nós aqui como igreja do Senhor, o Robert, Pai. Em nome de Jesus, em qualquer parte do seu corpo, que os médicos identificaram a possibilidade, Pai, nós encerramos essa possibilidade de câncer agora, em nome de Jesus. Gere novas células, gere cura, cumpra a tua palavra, eu te peço com humildade e respeito, porque a tua palavra diz que se orarmos, a enfermidade será curada, aquele que está com ela será curado, e toda enfermidade sairá. Então, em nome de Jesus, dos pés à cabeça, onde estiver instalado este mal, sai agora essa doença, sai agora este maligno do corpo do Robert, em o nome de Jesus, ser curado, em o nome de Jesus, sai. Quem crê, diga amém. Te amo, Deus, sua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Em todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Adore, adore a Ele. Tua doce voz que me guia, meu fogo na escuridão. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e amigo és. Eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Jesus disse assim: se você crê em mim de fato, se você obedecer a minha palavra, eu e o meu Pai, o Deus, nós vamos vir e vamos habitar dentro de você. Isso vai gerar salvação, vai gerar cura, vai gerar presença. Obedecer é declarar Jesus como o único Senhor da sua vida. E eu todo culto faço o apelo. Se alguém quer reconhecer Jesus como seu Senhor, porque sem isso a presença não é real. Você pode até carregar Ele como amuleto, mas não a real, porque Ele diz: obedece e eu venho. Tem alguém nessa noite que gostaria de reconhecer Jesus como Senhor, ou reconciliar a sua vida com Ele, o seu propósito com Ele? Se houver alguém, levante sua mão onde você estiver. Eu quero orar por você. Não tenha medo, nem vergonha, nem angústia. Deus quer mudar a sua história, a sua vida. Quer voltar hoje, quer começar hoje com a presença dEle. Se tiver alguém, levanta a mão assim, ó. Nós vamos cuidar de você. Se não tem, levante suas mãos para o céu. Lembre-se que tem uma
cantina abençoada ali para você se alimentar. Pai, nós te agradecemos por este momento. Hoje, Pai, o Senhor começou a dar uma gota da seringa celestial na nossa veia do Salmo 46. Que em nome de Jesus o Senhor possa injetar ele completo em nós e possamos viver como o sangue circula em nós, ele possa circular em nossa mente, em nossa alma. Vão em paz, vivam aquilo que Deus tem para vocês. Pegue na mão do Senhor pela fé na hora de sair. Diga: Senhor, eu creio que o Senhor é presente, então eu me apego ao Senhor, seguro na tua mão e vou para conquistar, para vencer essas lutas e para ter uma vida melhor. Eu vos abençoo em nome de Jesus.